Muito bom dia a todos, um ótimo domingo para cada um aqui presente. Estamos aqui em mais um domingo para nos confraternizarmos com a luz, com o amor divino, através da palestra, através do passe e através da confraternização de amor que nós temos aqui todos os domingos, não só o domingo, porque aqui a casa tem vários trabalhos durante todas as semanas, tá? Então nós temos aqui atividades que nós temos na casa. Nós temos palestras de passe todos os dias, com exceção da sexta-feira. Hoje nós temos a evangelização infantil, a partir das 10 horas, e coincide com o nosso trabalho de palestra aqui. Então tem a palestra, a evangelização para os pais que trazem as crianças, assistem ao mesmo tempo que a criança é evangelizada. O plantão de atendimento que nós temos aqui para as pessoas que vêm a primeira vez na casa são as segundas, terças e quinta-feiras, a partir das 19 horas e às 15 horas também. Nós temos o curso aqui, curso básico de doutrina espírita, para quem se interessa em se aprofundar nos ensinamentos espíritas, quintas-feiras às 19h30. Quem tiver interesse, procurar o plantão de atendimento das segundas, terças e quintas-feiras. E também informar sobre os demais cursos da casa também, não só os dias de passe, mas também os outros cursos que podem ter na casa. Nós temos um trabalho de assistência social, é o segundo sábado de cada mês, que nós trabalhamos com a cesta. Então, obviamente, nós aceitamos a doação de alimentos, que nos ajudaria muito para compor as cestas básicas que são distribuídas para as famílias que aqui vêm buscar recursos materiais. Então vamos agora nos preparando, abrindo nosso coração ao amor, ao Pai Divino, pedindo ao Pai que nos acolha no seu amor divino. Pai de infinita bondade, mais uma vez nos encontramos para aprender mais um pouco do seu amor. Que possamos, Pai, captar o ensinamento desse dia e trazer no nosso coração, sedento de amor, sedento de paz, um pouco mais de carinho. Possamos, Pai, caminhar no sentido da luz, para que nossos atos, nosso pensamento, nossa vontade, seja expressão do seu divino amor. Que possamos a cada dia, em cada atitude nossa, expressar o amor divino. Caminhar cada vez mais no sentido da evolução, não só pessoal, mas que nosso ato, nossas atitudes, nossos pensamentos sejam exemplos para todos que estiverem à nossa volta, para que caminhem conosco na estrada do amor e da evolução. Que assim seja. Hoje a palestra será dada pelo nosso amigo Márcio. Falará sobre nunca desfalecer. Bom dia a todos, mais uma vez. O Serginho acabou de falar, né? O tema da nossa palestra é bem interessante. Também a palestra que está... O tema da semana aqui na casa, né? Que é o mesmo. E é tirado do livro Fonte Viva. A lição é do Emmanuel. E é nunca desfalecer. Então, assim, essa época aí de problemas, né? Sempre há problemas. Mas às vezes as pessoas estão se sentindo mais assim, assado. Então vem esse tema ao nosso encontro, do Emmanuel. Nós vamos pedir licença para ler aqui e comentar. E ele tem começa com uma frase tirada do Evangelho de Lucas. Orar sempre e nunca desfalecer. Que é Jesus falando. Aí a lição do Emmanuel. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Aqui tem muitas passagens da vida do Chico Xavier e do Divaldo também,
em relação a isso, né? Problemas até do corpo, assim, doenças que eles tinham, e eles contam muitas histórias assim, né? Talvez você já deve até ter ouvido falar. Por exemplo, o Divaldo estava super doente, assim, foi no médico, descobriu que tinha, não lembro o que, se era no coração, se era... E ele ali voltou da clínica médica, estava super chateado, né? Descobriu que estava com uma doença. E ali, meio em depressão, e daqui a pouco aparece a Joana de Anjos e falou, trabalho, está atrasado para o trabalho. Aí ele, mas você não está vendo que eu estou com tal doença, que eu não sei o que lá? Bom, você vai ficar aí, eu vou embora, eu vou indo. E ele era obrigado a ir. E aí se sentia bem, assim, isso não impedia. E o Chico a mesma coisa, né, lá com a irmã também. Várias vezes com problemas assim. E na hora do trabalho, os espíritos davam um jeitinho ali para que fosse suprido esses problemas e ele conseguisse fazer tudo o que precisava fazer. Então era bem interessante. É o que o Emmanuel está dizendo, né? Não permitas que os problemas externos... Bom dia. Bom dia. Problemas e mesmo doenças te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Quer dizer, um serviço que nós fazemos para a nossa própria evolução, né? Será que o menino quer ir quer ir lá em cima? Pode ir. Quer levar ele lá? Então. Continuando a leitura aqui, enquanto te encontras no plano do exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Através do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor, arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Emmanuel. Então, a lição bem clara do Emmanuel, né? Lembrando, assim, as questões do mundo que nós vivemos, que ainda, hoje nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Então, ainda o mal predomina sobre o bem, nas ideias, nos sentimentos.
que nós mesmos emitimos, né, vivemos. Então, enquanto existe essa situação, nós estamos sempre rodeados de desafios, de questões que nos fazem pensar. Estamos sempre sendo chamados a resolver problemas, a insistir no bem. Mas o que ele nos fala é a oração. Nos momentos de maior dificuldade, a oração vem para nós como um bálsamo e uma intuição boa, né? Nos auxilia a persistir. E trabalhar no bem comum. Que o bem que nós praticamos também nos dá a fortaleza para ficar firme e seguir nessa escola da vida para nós. Que é uma escola no qual nós estamos, em parte, nos redimindo, né, de passados, de erros que nós cometemos, e em outra parte também, talvez a maior, nós estamos aprendendo, nos educando para a vida e obtendo a iluminação interior, que nos faz grandes, né, maiores, nos faz evoluir, crescer dentro da vida eterna. Hoje nós estamos na experiência terrestre, mas a vida é eterna. E o Emmanuel lembra assim, cadê os grandes, aqueles que fizeram tanto barulho em nome do Evangelho? Onde foram parar os que perseguiam, os que dominavam, todas aquelas pessoas, né, que fizeram tanto barulho, que tinham poder nas mãos, e hoje também, né, existem aqueles que têm, que aparecem muito, mas nem sempre seguindo o que Jesus ensinou. Às vezes aparecem dando um exemplo completamente contrário. E parece que aquilo que é o certo, né, que a mídia mostra, a maioria segue. Então, onde ficam essas pessoas, passam. Por isso que eles, o Emmanuel nessa lição, nos convida a persistir no bem, na luz, e nunca desfalecer. Porque os problemas chegam, né? As dificuldades, os conflitos, pessoas à nossa volta com problemas, o mal ataca o bem. Quando nós nos predispomos ao bem, aqueles que se sentem incomodados, às vezes acabam nos atacando. Isso é comum. Sempre foi assim. É olhar a história dos primeiros cristãos, nós vamos ver que era muito pior. O próprio Jesus Cristo, que quando ele passa ali, depois de ensinar o amor, de praticar o bem, de curar, de dar lições, de tudo aquilo que ele havia feito, ele segue o Calvário ali sozinho, né? Todo mundo naquela hora debandou. Só algumas mulheres o acompanhavam. Mas ele segue firme o Calvário e ele não desfalece nunca. Ele, com toda aquela dificuldade, né? Nós conhecemos a história. Tudo aquilo que ele havia feito de bom, ainda assim foi condenado, seguiu sozinho aquele caminho da cruz, carregando a cruz, mas com aquela certeza de que ele estava fazendo certo, aquela comunhão com o Pai, com Deus. Então ele se sentia envolvido em amor, mesmo naquela hora de aflições. E Jesus, ele segue firme, ele não desanima, ele segue firme. Tudo à sua volta dizia o contrário. Para aqueles apóstolos que estavam começando também, né, fortalecendo a fé, muitos deles achavam, o que aconteceu com Jesus? Era o grande renovador das ideias, enviado de Deus, e no entanto está aqui sendo condenado, o mal venceu, né, os outros venceram. Muitas incertezas pairavam na cabeça dos apóstolos, dos seguidores do Cristo. Mas Jesus, ele seguiu ali resoluto, ele seguiu sem desanimar, sem desfalecer, porque ele tinha certeza do que ele estava fazendo. E quando ele segue, ainda ele perdoa seus algozes na cruz, e por fim, em última instância, depois de 3 dias ele volta. Quer dizer, ele, como ele havia dito, ele venceu a morte, venceu o mundo. E ele recomenda isso aos apóstolos, né? Vencer, não vencer os outros, mas vencer a si próprio. Vencer as dificuldades, as incertezas, a dor, os desafios. E Jesus volta no 3º dia
com essa missão, para provar, né, para mostrar a continuidade da vida, a imortalidade da alma. Jesus volta no terceiro dia para provar ali ao vivo e a cores que tudo que ele havia dito, ensinado, era realidade. Mesmo que todo mundo, assim, todas as circunstâncias naquele momento provaram o contrário, que ele foi condenado, o mal venceu. Mas ele volta e todo iluminado, provando a continuidade da alma. E principalmente dando a lição, que é a lição de hoje, nunca desfalecer. Ou seja, para nós plantarmos em nós a certeza da vitória do bem. Se não for hoje, é amanhã, ou é depois, ou é mais para frente. Mas o bem vence, como o Emmanuel citou. Cadê os conquistadores, os verdugos, os romanos vaidosos, o pessoal da Idade Média ali, os inquisidores? Cadê todo esse pessoal? Passaram. Não são lembrados na história. No entanto, a lição de Jesus, ela prevalece até hoje. Ela continua. Jesus é quem dirige a vida do planeta, né? Existe uma passagem bem interessante, que é da vida do Chico Xavier. Porque assim, o Chico, como nós, né? O Chico era um missionário do bem. Ele ele encarnou. Ele encarnou para isso. Tinha a missão dos livros, da doutrina espírita, né? Todos nós sabemos. Mas ele também tinha. Ele não era um espírito que veio assim só como missionário. Ele tinha débitos do passado a ressarcir. Ele tinha dificuldades morais também. Ele tinha questões pessoais que ele precisava, no decorrer da vida, ele tinha uma missão a cumprir e situações a superar nele mesmo. Como nós todos temos, né? Nós estamos na vida vamos superando, vencendo nossos obstáculos internos e nos tornando melhores. Isso que é o bom. E o Chico passava muitas dificuldades. Imagine, com essa missão que ele tinha dos livros, quanta coisa que ele fez. E ele cumpriu a sua missão. Muitos missionários param no meio do caminho, se desvirtuam por tentações, por problemas, se deixam envolver pelas questões do mundo, falam, acho que não é bem isso, né? Vou me afastar um pouco aqui, vou ganhar um pouco lá. Acontece muita coisa, porque são atacados pelas dificuldades do mal, externo ou o mal que existe dentro de cada um, né? Que o pessoal só nos atinge pela sintonia que encontra conosco. Por isso que nós estamos sempre procurando resolver os nossos problemas internos para nos tornarmos melhores, que aí sim nós cortamos a sintonia com o mal. Mas assim, existem muitas dificuldades, é uma escola a Terra, uma escola abençoada. E o Chico, naquela missão imensa que ele tinha, ele enfrentou imensas dificuldades. Era muito atacado também por espíritos, ou encarnados ou não, que não tinham interesse nessa lição de luz que ele trazia, que é a lição da doutrina espírita, né, que é a lição do Cristo. Então muita gente não tem esse interesse, não é conveniente. Às vezes vale mais a pena dominar alguém, sabe, abusar de certas coisas e ir levando as coisas assim fora da lei de Deus. É interesse particular, às vezes é mais fácil isso. E quem não tinha esse interesse, muitas organizações contra o Chico Xavier, por exemplo, né? Como acontece, cada um de nós, quando está no caminho do bem, se encontra defrontado por esses problemas. E o Emmanuel vem com a lição de hoje: nunca desfalecer. Fica firme, né? Hoje está difícil, amanhã melhora, as coisas se renovam, mas mantém-se no trabalho, no esforço do bem, na responsabilidade com as pessoas que estão à nossa volta. Mantém-se firme no bem, que as coisas melhoram. Mas numa dessas passagens, o Chico estava se sentindo assim realmente muito abatido, né? Eram muitas as dificuldades que ele estava encontrando.
E ele aproveitou o intercâmbio espiritual que ele possuía como médium, e conversando com um certo dia com o Dr. Bezerra de Menezes, que ele via, falava, né? O Dr. Bezerra de Menezes, havia um trabalho do Chico que nem sempre é lembrado. Nós lembramos muito da psicografia que ele fazia, né, para consolar, principalmente as mães que perdiam filhos, o trabalho dos livros, que nós todos conhecemos. Mas havia um trabalho também que ele fazia no centro, que era o receituário médico. Era um receituário, pessoas com problemas de saúde mesmo iam lá, e o Dr. Bezerra de Menezes atendia. Então, através do Chico, ele psicografava receitas. Não eram remédios, né? Não poderia dar remédios. Mas eram receitas, às vezes com erva, homeopáticos, isso mesmo. E, assim, as pessoas se curavam com isso, né? Auxiliava muito. Eu mesmo conheci uma pessoa uma vez lá no centro do Chico, quando ele estava vivo. Eu estava esperando para entrar e apareceu um senhor ali, não era espírita, não era nada. E ele veio lá de Goiás, ele estava passando por Uberaba e ele quis chegar no centro para ver o Chico, né? Só que era só à noite, eu estava ali à tarde, ele nem ficou. Mas aí ele me contou que, falou, ó, 20 anos atrás eu vim aqui, eu estava com um problemão aqui, estava inchado aqui, até aqui, ia nos melhores médicos do Brasil, até de fora, e ninguém resolvia. Aí ele resolveu, alguém indicou lá, procurou o Chico, o Dr. Bezerra deu uma receita ali, foi na farmácia, comprou e se curou. Então assim, ele veio 20 anos depois, né, ele falou, ó, queria ver o Chico. Mas era um trabalho grande que se fazia ali, com o Dr. Bezerra. Mas, então o Chico estava com dificuldades imensas, pessoais. E ele pediu ao Dr. Bezerra ele falou, Dr. Bezerra, o senhor que vai ali, tem contato, pede se for possível, bom dia, se for possível, peça a Maria, Mãe de Jesus, uma mensagem para mim, como trabalhador, né, para me auxiliar. E ele pediu, né, Chico pediu humildemente ao Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra também simples, né, espírito bem simples, humilde. Ele falou, bom, tudo bem, Chico, eu vou pedir. E vamos ver. Aí o Dr. Bezerra, ele pediu a Celina, que era uma das emissárias de Maria, pediu a Celina, que por sua vez foi pedir a Maria. Olha a escala, né? E passaram-se alguns meses, depois de uns 6 meses, eu acho, o Dr. Bezerra chegou. Falou, olha, lembra aquela mensagem que você pediu? Então, eu pedi a Celina, pediu a Maria, e ela deu. Escreve aí, né, psicográfico, que eu vou passar para você. Aí o Chico se animou, né, achou que ia vir uma carta, alguma coisa assim, bem grande para ele. Aí ele escreveu só uma frase. E falou assim, aí o Chico, mas só isso? Só isso, tá bom. E era uma frase dizendo, tudo passa. Era a frase de Maria. Coloca isso na cabeceira do seu quarto. Tudo passa. Aí o Dr. Bezerra explicou. Falou, Chico, quando você estiver assim, muito alegre, super feliz, entusiasmado, lembre-se que tudo passa. Mesmo essa alegria, ela vai passar. Aproveite. E quando você estiver se sentindo muito triste, muito abatido, muito agoniado, sem forças para lutar, quando as dificuldades parecerem muito grandes, lembre-se que tudo passa. E essa é a mensagem de Maria. Então, assim, ela é uma frase curta, mas ela é muito profunda, porque na nossa vida na Terra, a nossa vida é transitória. É uma experiência que nós estamos vivenciando, mas que todas as questões difíceis ou não, elas passam. E a vida vai se renovando. E para melhor, de acordo com a nossa direção. Por isso que os Espíritos estão sempre dizendo, persiste no bem geral, comum. Né? Não só no seu bem, mas no bem. Trabalha pelo bem comum. É a nossa parte, nosso quinhão. E persiste. Calma, bom ânimo,
como diz o Emmanuel, nunca desfalecer, tenha calma e bom ânimo sempre, porque as coisas vão passando. Então tem horas que realmente nós não enxergamos uma luz, mas aí muda o dia, termina o dia, começa outro, passa o final de semana, e aqueles problemas que pareciam sem solução, não há solução. Daqui a pouco aparece uma solução não sei da onde, que nós não esperávamos. Assim é a vida, né? Todos nós aqui já passamos por isso, um monte de vezes, ou pelo menos algumas vezes passamos. Algum problema que não tinha solução nenhuma dentro do nosso entendimento, e daqui a pouco chegou uma solução, mudou. Parece que muda todo o contexto. Às vezes a pessoa está com muita raiva, muito ódio, daqui a pouco a mesma pessoa chega já com outra postura, opiniões, dificuldades, doenças. Então tudo passa, tudo se renova. Então nessas horas, nós temos que fazer igual Jesus, ficar firme para que não desfalecer, para não entregar os pontos, e continuar. Porque continuando, daqui a pouco baixou a poeira, né, como se diz, aí voltam as coisas, as questões reais, a essência. E assim foi, assim, tem vários exemplos, né, de pessoas que também estavam no bem, mas por um momento queriam desistir. Sabe aqueles momentos assim que nós queremos falar, acho que eu vou desistir disso, não dá para mim. Mas aí o pessoal fala, não, persista, continue, que as coisas, temos que seguir a intuição. Tem hora que tem que mudar mesmo, né, claro. Tem determinadas horas nós temos que mudar alguma coisa. Aí a própria intuição, a vida nos encaminha para isso. Mas outros momentos nós temos que persistir. Então nós temos que estar assim em prece para ter uma sintonia boa de entender o que fazer, né? Qual caminho tomar. E quando é para persistir, é melhor, fica firme no bem, tenha calma, bom ânimo, que passa as dificuldades, e aí tudo começa já a fluir para que nós sigamos esse caminho. Tem uma lição uma passagem na vida do Allan Kardec, que foi o grande missionário, né, da doutrina espírita, que é uma passagem assim muito bacana também, porque nós achamos que foi fácil, né? A missão do Kardec foi uma missão muito grandiosa e difícil. E o Allan Kardec, para trazer o que nós estamos estudando hoje, esses conceitos de continuação da vida após a morte, essa doutrina que nós gostamos tanto, né, que é tão lógica, racional, consoladora, nos ensina tanto, e que ela vem realmente renovar conceitos, né? Não era simples chegar com todas essas ideias, esses livros, mas ocorreu um episódio, não sei se vocês conhecem, na vida do Kardec, que quando ele estava assim no auge, já tinha publicado acho que uns 2 livros, ele se correspondia com pessoas do mundo inteiro. O espiritismo estava no auge ali, sabe? Manifestações mediúnicas ocorrendo no mundo inteiro. Ele começou a pegar isso tudo que estava ocorrendo e publicou já o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, já organizando aquelas ideias. Se correspondia com pessoas do mundo inteiro. E assim, ele era super atacado, né, pelo ridículo, pelo pessoas que não acreditavam. Então, faziam questão, aqueles intelectuais, faziam questão de tentar ridicularizar, rebaixar, confundir também as ideias que ele trazia. Por isso que ele tinha que ficar ali firme, junto com os espíritos superiores. E numa manhã, conta, eu acho que é o Hilário Silva, o espírito que escreveu isso, um livro de crônicas. Ele conta que assim, numa manhã fria em Paris, o Kardec acordou e assim, ele acordou naquele jeito, acordou super abatido. Sabe aquela manhã chuvosa, quando nós acordamos assim, o tempo cinza, acorda cansado, abatido? Aconteceu, naquela manhã ele acordou dessa forma.
O dia seguinte ele tinha ficado até tarde, se correspondendo, respondendo cartas. E ele todo dia naquele ritmo alucinante. Acordava cedo, ficava até aquela dedicação. E o pessoal assim afrontando, né? Ele sendo combatido emocionalmente, sentimentalmente, porque ele era uma pessoa muito sensível. Kardec já encarnou, Humberto de Campos que conta, que o Allan Kardec, quando ele encarnou, ele já era um espírito de muita luz. Já era assim, ele desceu lá de altos planos para executar essa missão, casa do Kardec. Então ele já era um espírito assim, de muita luz mesmo. Já veio. E assim, o que acontecia naquela época ainda acontece hoje. Mas o que ele enfrentava era o deserto dos corações, porque o pessoal era muito frio. Aquela Paris ali, que era praticamente a capital do mundo, né, naquela época. Só que assim, o pessoal era de uma frieza de sentimentos, de coração. E ele enfrentou tudo isso. E naquela manhã ele acordou assim muito desanimado, com tudo que estava acontecendo, os ataques que ele estava sofrendo, as dificuldades. Aí ele foi abrir a correspondência. E ele percebeu que chegou para ele uma carta na qual era uma correspondência, um envelope, que havia um livro dentro. Era o Evangelho segundo o Espiritismo, dos livros que ele havia publicado. E tinha uma carta junto ao livro. Aí ele começou a ler essa carta. E contava, assim, a pessoa que mandou estava contando, olha, eu perdi a minha esposa e ela era tudo para mim, né? Era minha família. Era um senhor, não tinha filhos. Então, ele contava. Depois que a minha esposa faleceu, eu fiquei assim, sem sentido de viver. Ela morreu de repente, nova. E vieram os problemas, eu não tive força para continuar trabalhando. E comecei a enamorar aquela ponte ali, uma ponte que passava num rio famoso ali em Paris. Não recordo agora o nome. Ele começou... Sainte-Marie? Então, aí ele começou a passar sempre por ali e a ideia do suicídio. Porque não havia mais sentido dele continuar vivendo. A esposa tinha ido, ele estava revoltado com Deus, tinha tirado a esposa dele, a família. E começaram a vir as ideias de suicídio. Até que uma noite, ele chegou ali na ponte e ia realmente se atirar. Quando ele se apoiou ali para já subir em cima da marquise, né, que chama. Quando ele se apoiou para subir ali, sem ele ver, ele esbarrou num livro. Aí o livro caiu. Né? Para sorte dele, o livro caiu para dentro da ponte. Se caísse para fora, não ia ver nada. Mas o livro caiu para dentro. E ele ficou curioso com aquilo, né? Que livro é esse? Quando ele pegou, era um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria, né, que era do Allan Kardec. E aí ele abriu aquele livro e assim, na primeira página estava escrito, alguém havia escrito, a mão, né? Este livro salvou a minha vida. Espero que possa salvar a sua também. Aí ele ficou curioso, né? Ele falou, poxa, vou me suicidar hoje ou amanhã, vou deixar para amanhã, né? Por que não, né? Aí voltou para casa, era o plano espiritual auxiliando ele, né? Voltou para casa para ler o livro, para entender. Aí ele começou a ler aquele livro e entender, né, aquele livro consolador. Ele começou a ver que a vida continuava, que a esposa dele, que havia desencarnado, ela continuava viva em algum lugar. Ele entendeu que ele ia poder reencontrá-la um dia, que a vida não cessava com a morte. Aí foi ler outros livros, foi ler o Livro dos Espíritos. E ele se consolou com todos aqueles ensinamentos, que o Espiritismo é o consolador. Então, a partir dali, ele mudou totalmente a ideia, a concepção do mundo.
as atitudes, e se renovou totalmente. E aí ele mandou aquele livro aí para o Kardec, agradecendo, né? Agradecendo o trabalho que ele estava fazendo votos que ele continuasse ali, firme, que estava salvando a vida de muitas pessoas. Agradeceu muito e fez votos, né, de sucesso para ele, dando força. E o Kardec também, por sua vez, naquela manhã que ele tinha acordado abatido, triste, ele se renovou, ele leu aquilo, né, uma lágrima assim escorreu na face dele, ele se emocionou e se renovou. Intimamente ele renovou as forças para continuar a obra do bem que ele que ele estava fazendo. E assim, aí ele abriu o livro e estava realmente escrito: esse livro salvou a minha vida, né? Espero que salve a sua também. E depois, um pouco mais embaixo, estava escrito: e salvou a minha também, que era desse último homem que havia. Muito obrigado. E aí, assim, Kardec se renovou naquela manhã e reintemperou as forças para continuar. E isso tudo serve para nós também, né? Porque, assim, às vezes quando nós estamos naquela dúvida, continuamos ou não, então vem alguma lição, alguma coisa da vida para nos encher o ânimo de novo e continuar. Ignorando os problemas que estão ocorrendo. Né? Continuar firme e os problemas vamos resolvendo. Mas as dificuldades maiores, o desânimo, não desfalecer, continuar firme no bem que nós estamos fazendo hoje, para seguir em frente, e daqui a pouco, né, nós vamos ver consolidado os esforços que nós estamos fazendo hoje. Hoje estamos nos esforçando bem, parece que não está acontecendo, as pessoas não estão recebendo, mas daqui para frente, num futuro breve ou um pouco mais distante, nós temos a alegria de ver consolidados os esforços no bem. Porque aquela semente que nós plantamos, uma hora elas dão fruto nas pessoas. E em nós mesmos também, né? Então é importante nunca desfalecer. E na dificuldade a prece vem nos auxiliar também. Então essa é a lição dessa manhã. Agora a gente passa para as perguntas, né? Então, aproveitando aqui, né? Ainda não terminou a palestra, porque agora a gente abre para as perguntas e questionamentos. O que o Márcio acabou de falar, inclusive, me lembrou uma palestra dizem que é o pai da física quântica que teve no Brasil recentemente, o Amit Goswami. E ele, na TV Cultura, ele disse o seguinte, que a expressão do mundo exterior, ou seja, o que existe fora de nós, é a expressão do nosso mundo interior. As pessoas não percebem, acham que tudo é refletido do que está fora. E o Amit fala, tudo é expressão do que está dentro. Tem tudo a ver com a palestra de hoje, ou seja, nosso ânimo, nosso desânimo não está acontecendo pelo que a gente está vivenciando fora de nós, mas o que está dentro de nós. Se a gente conseguir manter esse nosso interior bem, não importa o que acontece no nosso exterior, o nosso interior vai fazer com que o exterior se modifique para o melhor. Agora a gente abre para as perguntas, um de cada vez, por favor. Vamos, com calma. Quem primeiro? Vamos, gente. Aqui. Do sinal verde, que fala que o mal é um bem mal interpretado. Então, o mal é para a gente aprender, né? Então, você falou essa palestra vem bem nessa frase, né? Que todos nós refletimos sobre ela, né? É verdade, o mal é que o Emmanuel está falando aqui, não é uma escola, né? Então a função da escola é essa mesmo. É educar, exercitar, é o que ele está dizendo, que educar, exercitar e aprimorar. Então, às vezes, o mal, a dificuldade vem para nós, para nos exercitar também. Verdade. Quem mais? Como? Ouvi alguém falando aqui? Onde foi? O pessoal está quietinho. Pois é, viu, Márcio? Eu não sei. Nem o Wagner quer falar nada? Bom, eu estou tentando evitar, né? Mas mas o pessoal hoje está tranquilo.
Eu tô quieto que eu quero dar oportunidade para as pessoas. Tá Isso certo. é raro, né? É. Sempre. Não, tá certo você. É que o pessoal não tem perdido. É que eu lembrei de uma frase, né? Que fala a respeito do tema. Né? Que se o malandro soubesse como é bom fazer o bem, conhecer, entender Jesus e praticá-lo, né? Ele ia viver de fazer malandragens boas, né? Para estar advogando para a vida dele, uma vida que ele possa ter feito algumas coisas erradas, no sentido de advogar pelas causas dele, né? Então é interessante, porque a gente ouve essa frase, né? Malandro, né? Então é interessante, porque se ele ignora de ignorar, simplesmente por isso, né? Não é de ignorante, mas é de ignorar a sabedoria do Mestre Jesus, a sabedoria de suas parábolas, né? E a persistência que ele teve, né? E ontem eu estava lendo em Pedro, quem quiser consultar, né? É a segunda carta de Pedro, os itens 20, 21, 22, 23, até o 26, que é o momento que Jesus, na segunda carta de Pedro, perdoa que eles colocam ele no madeiro, né? E aí ele fala aquela frase: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Então é algo interessante que eu expus, né? Algumas coisas eu gostaria que você comentasse, que eu suponho que tem a ver com o tema de hoje, né? Que é a persistência no bem, né? Tem tudo a ver, né? Aliás, assim, você estava falando, eu estava pensando, o malandro uma hora ele acorda também, né? Acontece o que você falou. Como nós todos, né? Acho que uma hora nós também... porque o malandro, assim, nesse sentido, não é um malandro de ser esperto, ele é um malandro preguiçoso, porque quer o mais fácil, acomodado. Tem, assim, né? A gente fala malandro, parece que é uma coisa legal. Mas, no fundo, é um malandro que assim, quer o caminho mais fácil, mais curto, tal, não quer o esforço. Mas uma hora acontece, como ocorre para todos nós, que o malandro, assim, ele acorda, né? Ele cai a ficha, ele deixa de ignorar o fato e ele começa a correr atrás de outras coisas, né? Então, aí, não sei se já é chamado de malandro mais, outros nomes. Mas é exatamente o que você falou. Começa a correr atrás do prejuízo e sempre evoluindo, né? Sempre crescendo. Muito bom. Bom, já deu horário também. Bebê. Tá bom, gente. Tá ótimo, obrigado então. Bom dia a todos. Bom dia a todos também. A gente vai... só tem a ver com o tema, me lembrei agora também, o Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, certa vez veio um jovenzinho, um jovem chegou para Santo Agostinho questionando, falou: olha, eu não preciso de ir na igreja, porque eu tenho minha religião em casa mesmo. E Santo Agostinho estava perto de uma fogueira lá, mexendo no fogo, e o jovem lá falando: não preciso seguir religião nenhuma, não preciso de nada. Eu acredito em Deus e está tudo bem. E o Santo Agostinho pegou um carvão e pôs para fora da fogueira. O fogão ainda estava vermelho. Ele falou: tá vendo esse carvão? Pois é, ele ainda tá quente, né? Tá. Pois é, ele é aquela pessoa que encontrou uma doutrina religiosa, seguiu alguma doutrina, esteve próximo dela, que é a fogueira. Agora ele está fora, tá vendo? Aí passa algum tempo, vai escurecendo, apagando, ele fala: tá vendo esse carvão? Se ele ficar muito tempo fora da fogueira, tudo aquilo que ele aprendeu ali vai se apagar com ele. Esse carvão é você. Acha que conhece, mas está tanto tempo longe do conhecimento que perdeu em si só o sentimento por aquilo, não é? Então São Agostinho estava dando uma lição acho que muito clara para todos nós, que é, gente, para se manter firme, a gente tem que estar próximo daquilo que a gente segue, daquilo que a gente acredita, lendo livros que nos incentivam a melhorar, indo lugares que têm a ver com o nosso interior, nos abastecendo desse calor humano, que é o amor divino.
seja a religião que for, seja o lugar que for, estando com pessoas que têm a ver com o nosso meio. Esse é o calor divino que Santo Agostinho falava. Se manter firme, e tem a ver com o nosso bom ânimo interno. Porque quando a gente se afasta demais, buscando companhias, buscando sentimentos, buscando pensamentos fora, o calor vai se apagando e a gente não percebe. Então vamos agora elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo mais uma vez ao Pai a oportunidade do aprendizado, do conhecimento dessa tarde. Vamos agora doar um pouco desse amor divino que todos nós possuímos, dessa iluminação que, juntando a todos aqui, se torna um grande sol. Este sol que ilumina completamente essa sala, cujos raios vão abastecendo agora aquelas pessoas que estão nas ruas, nos lares, em dificuldades, seja financeira, seja de sentimentos, levando esse sol para todos os corações necessitados de carinho, de compaixão, de amor divino. Vamos levar esse calor humano, que é a união de nossos sentimentos, para aqueles menores que estão abandonados nas ruas, nas calçadas, nas favelas, nos lares que os pais não se entendem, nos internatos, em qualquer lugar que seja, na qual esses coraçõezinhos, iniciando mais um aprendizado e um progresso de uma maneira muito difícil, que esses corações encontrem alento, que encontrem calor humano. Vibrando também para aqueles que também já colaboraram tanto com o nosso mundo, com a construção da nossa sociedade. E muitos deles hoje se encontram esquecidos nos asilos, nos quartinhos do fundo, nas ruas, nas filas. Pessoas essas que já atingem uma determinada idade, já não têm aquela paciência que temos ainda jovem, mas que colaboraram demais com a nossa educação, com o nosso aprimoramento moral, vibrando amor, vibrando carinho para essas pessoas que se encontram agora na finalização da sua encarnação, e aqueles que já se foram, fizeram seu trabalho, caminharam entre nós, vibrando para que essas almas estejam onde estiverem, encontrem a paz no divino amor do Mestre. Vamos vibrando por nossa pátria, para que os corações aqui se entendam melhor e busquem através do sentimento, o entendimento mútuo entre todos nós. Que assim seja. Vamos agradecendo ao Pai, então, esse domingo de aprendizado, para que possamos, cada um de nós, utilizar da melhor forma o ensinamento aprendido no dia de hoje, no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso trabalho, com nossos familiares, com nossos amigos, não falando de religião, mas levando o ensinamento através da atitude, através do pensamento, através do sentimento, estendendo o ensinamento desse domingo para o restante dessa semana. Que assim seja. Graças a Deus.